E aí, pessoal, como nós estamos aí de quarentena, tudo tranquilo, né? Todo mundo aí seguindo as orientações, né, do nosso ministro da Saúde, não do presidente, espero, né? Estou aqui com a minha camisa aqui da Juventus Turim, né, para lembrar que quão é importante nós mantermos, né, de fato, essa quarentena, tendo em vista aí dos problemas, né, que a Itália está enfrentando. Coincidentemente, né, a Juventus tem um apelido carinhoso de La Vecchia Senhora, ou seja, a velha senhora, então que reforça o entendimento aí que nós temos que ter, né? Uma certa preocupação aí com nossos idosos também. E nós vamos falar hoje, de forma bem rápida, bem sucinta aí, da chamada do concurso de agentes que nós vimos, né? Participação, autoria, coautoria e autoria imediata, levando para o lado das agravantes e atenuantes que são adstritas a esta situação. Então nós vamos falar um pouco de concurso de agentes e também de agravantes e atenuantes, que está na segunda fase da dosimetria, né? Que vocês já estão cansados de saber disso. Então vamos lá, gente. O que a gente tem que relembrar daquela situação de concurso de agentes? Que existe, né, requisitos, né? Primeiro requisito óbvio é que seja praticado por mais de uma pessoa, certo? Que haja relação material entre as condutas, ou seja, que os agentes tenham ali uma relação, né? Lembrando ali da causalidade simples, tudo que contribui para o resultado é causa. Então tem que haver uma relação material entre as condutas dos dois. Um vínculo de natureza psicológica, nós lembramos que no direito penal não se admite responsabilidade objetiva, então tem que ter a intenção manifesta a título de dolo ou ao menos culposa, né? E tem que haver um vínculo entre os dois de natureza psicológica, certo? Para que haja o concurso de agente. Então, relação de causalidade entre as duas condutas e vínculo psicológico entre os dois. E também o reconhecimento da mesma infração para todos, ou seja, se o agente comete um crime de homicídio, esse homicídio se estenderá ao autor imediato ou partícipe. Então o que a gente tem que entender? Que na autoria imediata falta justamente esse vínculo de natureza psicológica, porque o autor é um mero instrumento da vontade do autor imediato. Não há esse vínculo psicológico, porque o que o autor quer é diferente do que o autor imediato quer. O autor imediato não tem uma ação acessória, muito pelo contrário, ele tem uma ação principal, ele tem o domínio do fato, ele é justamente, o autor é justamente um instrumento do autor imediato. Então nós temos situações, levando para o campo das agravantes e atenuantes, que a gente já pode abordar. O que acontece? Para ser crime, para que o autor cometa um crime, tem que ter o que, gente? Fato típico, ilícito e culpável. Isso aí vocês já estão cansados de saber. Então, para que haja um crime, tem que haver fato típico, ilícito e culpável. Aí o que acontece? Se o autor comete um crime mediante um erro de tipo, vai faltar o que, gente? Falta fato típico. Faltando o fato típico, ele não vai responder pelo crime. Mas e o autor? E o autor imediato que provocou o crime, gente? Olha só, imagina aquela situação do médico que quer matar ali um desafeto dele e justamente pede para a enfermeira aplicar um veneno. A enfermeira acha que está aplicando o quê? Um medicamento, quando na verdade é um veneno. Então, o autor imediato provoca o erro, certo? E o autor imediato provoca o erro de tipo, porque ela não imagina que está envenenando a pessoa, ela imagina que está aplicando um medicamento. A autora imediata, que no caso é a enfermeira, a autora que executou, vamos dizer assim, um verbo do crime, ela não vai responder porque ela cometeu o crime mediante um erro de tipo. Ou seja, faltou fato típico. Se faltou o fato típico,
não há de se falar em crime. Mas o que aconteceria? Você teria uma vítima e aí quem iria responder pela morte dessa vítima? Tendo em vista que a atitude do autor, em tese, seria uma atitude acessória, a atitude principal foi do autor imediato. Agora, o que acontece? Se o autor imediato, quem executou o crime, no caso da enfermeira, se ela não pode responder, quem responderia? Certo? Olha só para você ver. Como no concurso de pessoas, né, existe uma pessoa que pratica o crime e existe a outra que auxilia de alguma forma, se essa pessoa que pratica o crime, ou seja, se não há crime, em tese, não poderia se responsabilizar esse terceiro que auxiliou. Só que nesse caso não é um mero auxílio, gente. Isso aí, a conduta do autor imediato é tão grave porque ele se utiliza do autor imediato, quem executa o verbo, de forma tão grave, tão latente, que ele se torna como se ele fosse de fato o autor do crime. Ele se utiliza de uma terceira pessoa como um prolongamento da sua vontade, como se ela fosse um mero joguete. Olha só, ele utilizou da enfermeira que não sabia que aquilo ali era um veneno. Se utilizou da boa vontade dela e ela incorreu em erro de tipo, ou seja, falta o fato típico, ela não vai responder. Contudo, a atitude do autor imediato, que não é uma atitude acessória, é uma atitude principal, tendo em vista que ele se utiliza da boa vontade da enfermeira, ele vai responder como o autor do crime, certo? Na modalidade imediata, porque ele utiliza uma pessoa para praticar o crime, mas essa pessoa é um mero prolongamento da vontade dele, certo? Então, o autor que praticou o fato mediante um erro de tipo será absolvido. Já o autor mediato, que teve uma atitude muito mais do que acessória, uma atitude principal, ele vai responder. Agora, você imagina essas outras situações, por exemplo, a situação de, no primeiro momento, ele provoca o erro, certo? Ele vai responder pelo crime, todavia o autor que cometeu, que executou o verbo mediante um erro de tipo, não vai responder, porque falta a ele fato típico. No segundo momento, a gente tem aquelas situações que excluem a culpabilidade, ou seja, o autor imediato valendo-se de uma pessoa inimputável, de um doente mental, de um embriagado acidental. Nesse caso também, ele vai responder pelo crime. Você imagina você se valer, o autor imediato valer-se de um doente mental para cometer um crime, certo? A conduta do doente mental vai ser, ele não vai responder porque lhe falta justamente culpabilidade. Para ter crime tem que ter fato típico, ilícito e culpável. Então o autor imediato, ou seja, aquele que executa o verbo, será absolvido. Contudo, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Então, contudo, o autor imediato, quem executou o verbo, que era um doente mental, que foi justamente um prolongamento da vontade do autor mediato, ele não vai responder pelo crime, contudo o autor mediato que se valeu-se desse doente mental responderá pelo crime. No caso também, quando provoca um erro de proibição excusável, ou seja, um erro de proibição inexcusável, ou seja, que não pode ser desculpado, também é um caso de autoria imediata se valendo de um terceiro que não pode ser culpado por falta de culpabilidade. Aqui está errado, é erro de proibição inexcusável, que não pode ser desculpável. Certo? Agora aqui que entra a questão das agravantes e atenuantes. Olha só, quando o autor imediato coage moralmente de forma irresistível o autor, ele
além de responder pelo crime, o autor não será responsabilizado, porque falta culpabilidade, não é isso? Falta culpabilidade ao autor. Você imagina a situação, aquele exemplo clássico, né, que a gente dá do gerente do banco, né? O gerente do banco que é coagido de forma moral irresistível, né? Vamos supor que a sua família é sequestrada, há uma coação e o terceiro fala, ó, preciso que você furte o banco, porque eu estou com a sua família. Então, essa pessoa que impôs essa coação moral irresistível, além de responder pelo crime, essa pessoa irá ser imposta a ela uma agravante de pena. Então, o terceiro que produziu, aliás, o autor imediato que praticou o furto, será absolvido por falta de culpabilidade, e em contrapartida, o terceiro que impôs a coação, moral irresistível, responderá e ainda levará uma agravante de pena. A outra situação é aquela situação que quem determina uma ordem não manifestamente ilegal vai responder pelo crime mais agravante. Quem executa a ordem não responde por falta de culpabilidade. Você imagina aquela situação de um superior que impõe ao seu subordinado a prática de um crime, certo? E ele, percebendo que ali não há uma ordem manifestamente ilegal, ele vai lá e comete o crime, justamente por temor, né? Por temor do seu superior, porque a gente sabe que a hierarquia impõe aos subordinados punição disciplinar. Então, por temor, ele vai lá e cumpre e promove o crime. Nessa situação, quando não é claramente ilegal a ordem, ele não vai responder. E o terceiro que impôs a ordem responderá, né, a pessoa que determinou, ou seja, o superior que determinou, vai responder com crime com uma agravante de pena ainda. Então essas são as situações de autoria mediata, certo? Autoria imediata em que o autor, muito além de responder pelo crime, aqui a gente tem dois exemplos, ele ainda vai tomar uma agravante de pena. Nesse caso, o autor, nas situações que faltou a ele fato típico, faltou a ele culpabilidade, ele não vai responder por nada, seja lá porque ele cometeu um erro de tipo, ou seja, ele desconhecia o que ele estava fazendo, seja lá porque ele era um doente mental ou estava embriagado de forma acidental, desconhecia também o caráter de ilícito do que ele fazia, ou seja lá porque ele foi coagido moralmente de forma irresistível, certo? Ou respondeu ou cometeu um crime mediante uma ordem não claramente ilegal, certo? Essas são situações de autoria mediata. Né? Nessas situações só responde o autor imediato. O autor imediato é um mero instrumento do desejo do autor mediato, ou seja, ele se torna, a conduta do autor imediato é uma conduta principal, não é uma conduta acessória, como se fosse no partícipe. É uma conduta principal de uma pessoa que se utiliza de um terceiro para a prática de um crime, de um terceiro que desconhece o que faz ou que desconhece o caráter ilícito, ou seja, situações que excluem o fato típico ou que excluem a culpabilidade. Então, essa pessoa, o autor que executa o verbo nuclear, não responde. E já o autor imediato, que provoca o erro, que coage, que ordena, a ordem vai responder, porque a atitude dele não é simplesmente acessória, e muito pelo contrário, é uma atitude principal, utilizando de um terceiro que desconhece a situação que ele está. De todo modo, aqui a gente tem a questão do partícipe, que esse sim tem uma ação acessória, ele auxilia o autor no cometimento do crime, certo? O autor, ele não é um mero joguete, um mero bobinho, não. Ele conhece a situação. O partícipe
aqui sim, ele tem uma atitude acessória de auxiliar, de forma que nós temos aqui aquelas modalidades de auxílio, que é o auxílio moral e o auxílio material. Quando esse auxílio é um auxílio moral, ou seja, feito por instigação ou indução, o partícipe vai responder pelo crime e ainda com uma agravante de pena. Já o autor, ele responde, mas sem nenhuma agravante, sem nenhuma atenuante. Então são aquelas situações justamente clássicas do partícipe, né, que ele auxilia o autor ao cometimento do crime, seja lá de forma material, né, dando, prestando um carro, a arma, ou seja lá de forma moral, instigando ou induzindo. Quando há a instigação e o induzimento, o partícipe, além de responder pelo crime que cometeu o autor, ele vai receber uma agravante de pena. O autor não, simplesmente o autor vai responder, porque nessa situação o autor já não é mais aquele bobinho, já não é aquele... O autor tem consciência do que ele está fazendo, sendo auxiliado por um terceiro partícipe. E a gente tem essa outra situação, que é justamente do caso do partícipe, quando ele é o mentor, o dirigente, certo? Nessa situação, o partícipe responde com um agravante e o autor vai responder, mas sem nenhuma atenuante, sem nenhuma agravante. Então, essa situação, seja de um chefe de quadrilha, certo? Que se utiliza ali de terceiros para a prática do crime, mas, contudo, aqueles terceiros sabem o que faz. Ao contrário da autoria imediata, que ele tem o total domínio do fato, que o terceiro, o autor ali que produz o crime, é um mero instrumento na mão dele. Nessa situação, não, nós estamos falando de um chefe de quadrilha que tem ali as pessoas, seus comparsas, que produzem o crime, mas que sabem o que está fazendo, certo? Nessa situação, o autor do crime responde pelo crime e o partícipe, por ser o mentor, o dirigente, responde ainda com uma agravante de pena, certo? E nós temos aqui, gente, uma outra modalidade que é a coação moral resistível. Olha só, agora que a coação moral não é irresistível, ela é resistível. Sendo assim, ela sendo resistível, o autor vai responder pelo crime. Ela não é uma coação irresistível, ou seja, aquela causa de inexigibilidade de conduta diversa, né? Que não há como você exigir uma conduta diferente. Nessa situação, ela é irresistível, ou seja, você pode exigir uma conduta do autor de forma diferente. Então, é aquela situação, vamos supor que o cara conhece um caso extraconjugal do prefeito. Aí o coautor fala para o prefeito, ó, eu quero que você roube lá 50 mil reais da prefeitura, porque se você não roubar, eu vou falar para a cidade toda que você está traindo a sua esposa. Então, existe ali uma coação, contudo, uma coação moral resistível, não é uma coação irresistível. Há uma possibilidade ali do prefeito fazer ou não. Aí, o que acontece? O prefeito que vai furtar lá a prefeitura vai responder pelo crime? Vai. Quem coagiu vai responder pelo crime? Sim. Quem coagiu vai responder com uma agravante de pena. E quem foi coagido, no caso o prefeito, por exemplo, vai responder, mas com uma atenuante. Ou seja, ao contrário da coação irresistível, que ele não responderia pelo crime, aqui ele foi coagido de forma resistível. Ele vai responder, contudo, com uma atenuante de pena por conta da coação. Então, aqui não retira a responsabilidade do autor, não. Ele vai responder pelo crime, contudo, com a pena atenuada por conta da coação, certo? E na determinação de ordem ilegal, gente, a determinação de ordem ilegal não é aquele caso de determinação de ordem não manifestamente legal, ou seja, aqui é claro a ilegalidade. Ao contrário no caso da autoria imediata, não é claro,
A ordem não é manifestamente ilegal. Aqui a ordem é ilegal, é clara. Mas, contudo, como o agente tem medo, né, da situação que ele está, da hierarquia, ele vai cometer o crime, mesmo sendo a ordem ilegal. Vai responder, gente? Vai responder. Porque a ordem não é manifestamente ilegal, ela é clara, ela é ilegal, dá para o autor ver. Então ele sabe o que ele está fazendo. Mas, contudo, ele terá a pena atenuada porque entende-se que ele tem um temor de sofrer ali, sanções disciplinares. Então, quem determinou a ordem ilegal vai responder pelo crime, o partícipe, no caso, que determinou a ordem ilegal, vai responder pelo crime, certo? Com uma agravante de pena. E quem produziu o crime mediante essa ordem ilegal vai responder também, mas com uma atenuante, porque entende que, apesar de ele ter o conhecimento da ordem ilegal, ele sofre esse temor, né, por conta de uma possível sanção disciplinar que ele poderia tomar do seu subordinado. E por fim, gente, a gente tem aqui a chamada ordem, não sei se dá para ver aqui, a determinação da ordem legal. Então, é quando o partícipe determina para o autor que ele cometa um crime, só que resguardado por uma ordem legal. Então, em que pese ele ter cometido um fato típico, ele não vai responder por esse crime, pois está uma excludente de ilicitude, né? Existe uma excludente de ilicitude que abarca a situação, que é o estrito cumprimento de um dever legal. Então, ele pode até produzir o crime, certo? Produzir um fato típico, mas quando você for analisar se esse fato é ilícito ou não, você vai entender que não é ilícito, porque ele está abarcado por uma excludente de ilicitude, que se chama estrito cumprimento do dever legal. Então, gente, a gente quis aqui, eu quis fazer o mais rápido possível, mas eu vi que o vídeo ficou meio extenso, mas explicar justamente, falar um pouquinho do concurso de agentes, né, e também falar sobre agravantes e atenuantes que são adstritas ao concurso de agentes. Lembrando que a autoria mediata não há concurso de agentes, certo? Porque falta o vínculo psicológico entre os dois, né? Já na participação, não, há o vínculo psicológico, né? O autor, que é auxiliado pelo partícipe, ele sabe o que ele está fazendo. Já na autoria imediata, não, o autor não sabe o que ele está fazendo, ele é mero, não há o vínculo psicológico, ele é um mero joguete, ele é um mero instrumento do autor mediato, ou seja, por isso que ele recebe o nome de autor mediato, que é como se ele praticasse o crime, tamanha a importância da atitude dele. De forma que, como é ele que pratica o crime, ele é o autor, né? Contudo, é o autor mediato, porque não é ele que executa o verbo, né? Ele tem uma função de meio. Quem tem a função final é o autor final, o autor imediato. Contudo, o autor imediato será absolvido por faltar, como eu falei, que por erro de tipo vai faltar fato tipo, as excludentes de culpabilidade. Então, o autor que produz, que executa o verbo, será absolvido. E o autor mediato responderá pelo crime, porque ele tem ali uma participação, ele tem uma função principal e não acessória, diferentemente do partícipe. Ok, gente? Isso aqui é só um videozinho para acrescentar vocês aí na matéria, melhorar esses conhecimentos. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Fiquem com Deus e se cuidem.